Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado por vocês estarem aqui no Portal do José e, como sempre, nós vamos abordar temas muito importantes e vamos fazer revelações sobre alguns fatos que a maioria esmagadora do povo brasileiro nem sonha que existem aqui no nosso país. Fatos esses motivados, inclusive, pela prisão do prefeito da cidade do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, ele que é bispo licenciado da Igreja do Reino Universal de Deus. Se você está chegando agora, se inscreva no nosso portal, venha fazer parte aqui dos nossos debates, mande seus comentários, porque são sempre lidos, são sempre considerados, e não esqueça de ativar o sininho e de dar o joinha, porque você ajuda a gente a chegar mais longe ainda. Muito obrigado a todos vocês que têm feito com que tantas pessoas se inscrevam aqui no nosso portal. Gente, quando eu abri o nosso espaço aqui, eu pensava em discutir apenas política, fazer reflexões sobre a realidade, sobre a economia. Eu nunca pensei que eu fosse tratar tanto de situações ligadas a crimes, a prisões, a gangsters, a vigaristas, a entreguistas do nosso país e a conceitos filosóficos ou conceitos sobre a vida que já foram ultrapassados há tantos anos, há tantas décadas e que agora estão eclodindo novamente com uma roupagem péssima, né, inclusive para a nossa sanidade mental. Pois bem, mas isso está acontecendo, mas muitas coisas não estão acontecendo ao acaso, não. A prisão do bispo Crivella faz revelar ou chama a atenção de nós todos para algumas questões muito importantes. É uma figura que está isolada dentro do poder? Ele virou prefeito de uma forma assim mágica? Ou será que isso faz parte de uma estrutura ou uma estratégia de poder? O bispo Edir Macedo, fundador da Igreja do Reino Universal de Deus, que era um bandista e fez dessa nova seita dele uma forma de contestar a sua fé anterior e de ganhar muito dinheiro, ele escreveu um livro chamado Plano de Poder, Deus, os Cristãos e a Política. E dentro desse livro você encontra várias das metas ou alvos dessa estrutura religiosa que virou também uma estrutura empresarial. Eles se comportam como uma grande multinacional da fé. Tem uma estrutura, tem uma capilaridade, tem um organograma, tem cronograma, tem metas, tem formas de formar os seus quadros e de captar ou capitalizar o dinheiro da forma mais eficaz que eles podem. Inclusive, eles conseguem, dentro da estrutura do Estado, aprovarem normas que garantem a essas instituições cada vez mais concentração de dinheiro. Pois bem, então eles não estão à toa no meio desse projeto todo. Eles colocam ali que as suas estruturas devem estar voltadas para conseguir espaços entre artes e entretenimento, mídia e comunicação, governo e política, economia e negócios, educação e ciência e família. O presidente do Partido Republicano, que é um partido do bispo Edir Macedo, é um cidadão chamado Marcos Pereira, que é deputado federal, foi presidente da TV Record, foi um CEO e é um cara que hoje é deputado federal também. No Congresso Nacional, para vocês verem que eles não estão parados, eles não estão desantenados com a estrutura de poder, ele acabou virando o vice-presidente da Câmara. E ninguém nem sabe, né, da existência dessa figura. Vou colocar aqui só um trechinho aqui para quem não conhece o segundo homem mais importante do parlamento brasileiro, depois de Rodrigo Maia, o que ele pensa sobre a política e qual seria a meta dele como vice-presidente da Câmara. Vamos lá. Aqui do lado do deputado Marcos Pereira, do PRB de São Paulo, que foi eleito, acaba de ser eleito o primeiro vice-presidente da Câmara, o primeiro vice-presidente que tem a função aí de substituir o presidente sempre que necessário e também é primeiro vice-presidente do Congresso Nacional, ou seja, ele participa das duas mesas diretoras. Deputado, parabéns pela eleição, queria saber qual a expectativa do senhor agora para compor essa mesa diretora, como primeiro vice-presidente aqui da Câmara. Muito obrigado, eu estou muito feliz, muito honrado em ter sido eleito primeiro vice-presidente da Câmara dos Deputados e do Congresso Nacional. É uma responsabilidade muito grande nesse momento que o Brasil precisa aprovar reformas estruturantes, como a reforma da Previdência, reformas tributárias, reforma na área política e administrativa. Gente, então a participação do deputado, ela não se difere absolutamente em nada da participação de Rodrigo Maia, que é uma pessoa que é eleita também com dinheiro, né, ou com apoio dos grandes grupos econômicos e grupos financeiros. Essa pauta que
o representante do Republicanos defende é a pauta neoliberal de Paulo Guedes, que também é a pauta neoliberal do Fundo Monetário Internacional para o nosso país. Na hora de votar a favor ou contra os seus fiéis, os seus representantes do partido votam contra os fiéis, contra o povo brasileiro. Eles votaram a favor da reforma da Previdência, da retirada de direitos trabalhistas, da retirada de direitos dos servidores públicos, da diminuição do Estado, diminuindo cada vez mais o acesso à população aos bens públicos, aos direitos públicos. Então, o comportamento objetivo dessa gente é atuar a favor desse modelo neoliberal que a gente tem de uma forma tão dramática no nosso país, né? E a prisão de Marcelo Crivella, que revela que essa estrutura de poder ela não está de bobeira, ela não está divorciada de outros projetos, a gente pode encontrar, por exemplo, também na fala da Damares Alves, numa entrevista que ela deu para uma televisão alemã em português, né? Onde ela dizia o seguinte, que a igreja tem que ocupar a nação. Vamos relembrar aqui, para quem não conhece, vamos ver o que disse a ministra aqui sobre esse episódio. Vamos ver. Passadas. A senhora diz que este é o momento de a igreja ocupar a nação. A senhora tem contribuído para isso à frente do Ministério? É o momento da igreja ocupar, sim, de que forma? A igreja tem um excelente trabalho social. E a igreja... E aí ela vai falando, vai justificando. Eu vou colocar esse link para vocês, para o nosso vídeo não ficar tão longo. Aí vocês podem acompanhar aqui a entrevista da ministra Damares, né, que é uma figura que está dentro dessa estrutura de se ampliar o poder dessas agremiações religiosas. O curioso no meio dessa história, gente, é que o Partido Republicanos, tem esse nome Republicanos, que sugere que é um partido que tem uma orientação ideológica favorável à república. E a república do latim quer dizer res publica, a coisa do povo. E a primeira coisa que aconteceu no Brasil, quando nós tivemos aqui a proclamação da república, foi justamente a ruptura do Estado com a Igreja Católica. Porque a religião apostólica romana, o catolicismo apostólico romano aqui no nosso país, era oficial até a Constituição republicana do nosso país. Durante o Império, é notório que a Igreja Católica ela tinha a mesma influência que ela tinha em todas as monarquias no mundo inteiro. Vamos relembrar que em todos os estados, né, medievais, antes de termos a República na França, todos os estados eram governados por reis, imperadores, monarcas que tinham o apoio do Vaticano. Não é à toa que no jogo de xadrez, né, que você tem a rainha e tem o rei, você tem o bispo como personagem, inclusive nesse jogo que representa metaforicamente a estrutura de poder. A Igreja Católica sempre teve no Vaticano um braço político, onde teve influência em vários jogos de xadrez, né, geopolítico na Europa e no mundo inteiro. Não é à toa que todo filme que você vê de o casamento de um rei com uma rainha, né, o casamento real, você tem sempre a figura de alguém que representa a Igreja Católica como um certificador que aquelas pessoas são representantes de Deus nos seus governos. É assim até hoje em todas as monarquias existentes, inclusive na Inglaterra, um país super desenvolvido, mas cujo povo ainda cultua de uma forma assim, muito intensa, né, essa coisa mítica de terem ali uma monarquia, e é por isso que ela está rendendo, ela dura durante tantos séculos, né? Enfim, teve uma divisão de poder, porque ela virou um parlamentarismo também, a monarquia parlamentarista, enfim. Mas isso já é um assunto para outro tema. O que nós estamos vendo no nosso país ao mesmo tempo que a Igreja Católica ela deixou de ser a religião oficial, ela acabou permitindo, dentro da estrutura que nós temos hoje no nosso país, com a sua inação, que essas igrejas neopentecostais elas acumulassem cada vez mais espaços dentro da administração pública de uma maneira geral. Aqui no Brasil, especificamente, nós temos o presidente da República e cada vez mais ele tira proveito, já que ele nunca teve uma base muito ampla, uma base ideológica, desses grupos neopentecostais. Os grandes meios de comunicação não sublinharam muito que o Crivella ele é o homem do mesmo partido dos filhos do presidente da República, partido esse que o presidente da República estava namorando para entrar, o mesmo partido fundado por Edir Macedo e o mesmo partido que não fez filtro nenhum para a entrada de Flávio Bolsonaro, que já estava todo encalacrado com essa história das rachadinhas aqui no Brasil. Nas eleições municipais, isso aí não foi
relembrado pelos meios de comunicação na prisão de Crivella, né? Vejam o que disse o presidente da República em relação à campanha de Crivella. Imaginem se fosse outro presidente da República ou presidenta que fosse apanhado nesse tipo de imagem de alguém que foi preso pelas coisas que estão sendo reveladas agora pela polícia e pela justiça. Vamos relembrar aqui a participação do presidente ao lado do agora preso, né, em regime domiciliar, o Marcelo Crivella. Nós queremos, somos um país de conservadores que amam a família. O meu maior objetivo, né, o maior interesse, que não é por mim, é para o nosso país inteiro como prefeito do Rio de Janeiro por mais 4 anos. O que eu puder fazer por você e também, de forma explícita, como estou fazendo agora, eu farei. Então, se Deus quiser, você será reeleito prefeito do Rio de Janeiro. Presidente, a minha vitória é a vitória dos valores, dos princípios, de tudo que nós dois acreditamos, vimos a mesma escola, temos o mesmo Deus. Então, a mesma escola, mesmos ideais, né? Então, quer dizer, a prisão do Marcelo Crivella era para trazer à tona, né, o que está por trás dessa história toda. O presidente da República, ele tem permitido, ele tem incentivado que essa mistura que já tinha sido ultrapassada do Estado com a religião, ou da religião com o Estado, com o governo, ela volte com muita intensidade. E isso não tem sido criticado o tanto que deveria ser criticado para que o Brasil não se transforme no Estado fundamentalista. Essa aqui foi a cerimônia que teve lá na semana passada. Eu mostrei aqui já o ministro da Justiça fazendo oração, mas a coisa não ficou só aí não. Teve mais gente fazendo oração nesse tipo de espaço público, né? Vamos acompanhar aqui. Senhor presidente, primeira-dama, autoridades, fechamos nossos olhos, oremos. Ao Rei eterno, imortal, Deus único, que habita numa luz inacessível, ao único Deus seja honra, glória, louvor, adoração. E aí foi, enfim, mais um tempo gasto ali com as autoridades. Gente, no mínimo, se gasta uma estrutura, né? Vocês imaginem se a gente ache esse tipo de coisa absolutamente natural? Que tipo de cena a gente pode ter no futuro se o presidente ou a presidenta do futuro tiver uma religião, tiver uma fé diferente? Se for um bandista, por exemplo, que tipo de cerimônia que a gente vai ter ali? Se for um rabino, né? O que vai acontecer se todo mundo começar a achar isso uma coisa absolutamente natural? E se esse tipo de comportamento ele degringolar para as outras estruturas do Estado? Isso passa a fazer parte de estruturas dentro dos governos estaduais, dentro do Poder Judiciário, dentro do Ministério Público, das câmaras municipais. Gente, isso está passando muito despercebido. Já passou da hora desse tipo de situação ser enfrentado, né? Mas, como o presidente da República ele vai nessa promiscuidade, né, de uma forma descarada, a gente vai continuar a ver cenas como essa aqui. Isso aqui foi um encontro de pastores também lá no Planalto, onde eles estavam orando ali para que a Covid não continuasse a seguir em frente fazendo tantas vítimas, né? Quando o impoluto, né, entre aspas, né, que vai usar a palavra agora, o Malafaia, ele estava dizendo, em nome de Deus, em nome de Jesus, que a pandemia deveria ser banida, o Brasil contava com 35 mil mortos. Então, quer dizer, esse número já foi multiplicado por mais de 5 vezes. Nós temos mais de 188 mil pessoas mortas no nosso país, mas essa gente continua a acreditar que se ficarmos orando e não tratarmos a coisa de forma científica, que os males serão resolvidos. Mas vejam só como o destino é caprichoso. Vejamos as falas aqui do bispo, aqui do religioso, do pastor, sei lá, e o que aconteceu na realidade. Vamos lá. Eu não me assusto com o momento, eu não me impressiono com circunstância, eu não me impressiono com o momento que estamos vivendo, porque eu creio, junto desses homens e de milhões que estão aí por trás, não sou eu, nós somos milhões que cremos que é um Deus no céu e que toda autoridade constituída é permissão de Deus. Ele põe, ele tira, é ele que faz isso. Não é jogo corrupto, bandido de homem que vai por interesses escusos de ganância de poder que vai trazer caos para a nossa nação. Nós declaramos
declaramos isso em nome de Jesus. Paz sobre a tua casa, saúde sobre a tua família. Que Deus livre o Brasil dessa praga e dessa pandemia. Esse espírito de morte seja repreendido da nossa nação e que venha tempos de bênção e de prosperidade. Olha só, não está tendo prosperidade ainda não, o Malafaia. O Brasil hoje está batendo recorde de desemprego. A situação econômica do Brasil não está nada boa. A pandemia está se ampliando cada vez mais. Portanto, a gente tem que orar menos e trabalhar mais, né? A oração é uma coisa de cada um, uma coisa de foro íntimo, e ficar misturando isso com os negócios de Estado, de fato, não está dando muito certo, não. Eu preparei aqui, gente, rapidamente, para a gente finalizar o nosso papo, aquele famoso albinho de fotografia, né? Vamos botar aqui algumas cenas. Isso aqui é o Bolsonaro lá com vários pastores dentro do Congresso, aliás, do Palácio, né? Fazendo aquelas orações, né? Enfim, num ambiente de trabalho também. Aqui ele também ao lado do Malafaia, aí você vai vendo aqui a promiscuidade, né? Não tem outra expressão para usar, né? O Toffoli, ministro do STF, e o Alcolumbre aqui, que é judeu, né? Também vocês veem como é que esse pessoal vai indo. Aqui é uma cerimônia também lá na Câmara dos Deputados, o Bolsonaro ali no meio, todo mundo colocando a mão para cima, né, ungindo ali, fazendo algum tipo de pensamento, e não está dando certo aqui no Brasil também, né? Vamos lembrar aqui que o Bolsonaro, junto com o Trump, já são responsáveis por mais de 500 mil mortos nos Estados Unidos e no Brasil. E só para a gente fazer justiça também, essa mistura ela foi permitida inclusive nos governos anteriores, né? A presidenta Dilma recebeu muitos dos deputados evangélicos também, ou da bancada evangélica, durante campanha eleitoral também participou de alguns eventos. Aqui o Eduardo Cunha também, ao tempo que ele estava como presidente da Câmara, ao tempo que ele era aliado do governo também, reunindo ali a bancada evangélica. E aí a gente vai tendo várias outras fotografias que eu já botei no nosso programa anterior, né? Eu queria só colocar esses fatos para reflexão, porque esse pessoal do Partido Republicanos, eles não estão de brincadeira. E essas bancadas, eles estão cada vez mais penetrando dentro das estruturas de Estado, dentro das estruturas de poder, e eu fico muito abismado como é que os grandes meios de comunicação não têm colocado esse debate de uma forma mais intensa. E por que a Rede Globo de televisão escondeu na prisão de Crivella todas as suas vinculações com o presidente da República? Uma delas eu mostrei aqui para vocês. Bom, a gente vai acompanhar os desenvolvimentos dessas histórias todas, mas a gente está aqui para dar nossa contribuição, acendendo uma lâmpada, acendendo uma vela para a nossa reflexão. Gente, um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!